Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre fé e trabalho, espiritualidade e trabalho, a partir de algumas conclusões que uma enfermeira australiana obteve por um livro que teve o seguinte título que ela fez, né? Os 5 maiores arrependimentos dos moribundos. 5 maiores arrependimentos dos moribundos. E ela teve a seguinte conclusão com essas pessoas que ela entrevistou, que ela conversou, que estavam aí numa situação de prestes a morrer, né? Essas pessoas diziam estar arrependidas por terem trabalhado tanto, por ter trabalhado tanto. A gente se pergunta, né, se às vezes a decepção é por ter trabalhado tanto, ou ter trabalhado do jeito errado, ou ter trabalhado e colocado o trabalho como centro de tudo, idolatrando o trabalho. É certo que no tempo presente trabalhar é uma necessidade para pagar dívidas, impostos, manter a família, garantir o sustento, dignidade, e também por uma leitura pós-moderna, a partir de Zygmunt Bauman, em que há uma volatilidade, também se está trabalhando para que não se caia na areia movediça e desapareça. Algumas empresas existem hoje, não existem amanhã, então é preciso trabalhar para sobreviver. Mas o que nós precisamos entender com o trabalho digno, o trabalho do jeito certo, no aspecto quantitativo e qualitativo? Trabalhar tanto, trabalhar na quantidade certa e trabalhar do jeito certo e não do jeito errado. O que vem realmente desesperando as pessoas no final da vida por terem trabalhado tanto, como diz a enfermeira australiana no seu livro? O que vem gerando essa decepção tão grande com o trabalho? Será que realmente a quantidade e de fato a quantidade de se trabalhar pode ser um dos problemas? Mas o que é realmente trabalhar e sentir-se satisfeito e completo? Onde se encontra o sentido do verdadeiro trabalho? E aí eu gostaria de apresentar para vocês um estudo do professor Christophe de Jours. Christophe de Jours, A Banalização da Injustiça Social. É um livro de 2001, muito interessante. Ele apresenta a ideia do trabalho sujo, que é exatamente essa ideia de que por trás das fachadas das empresas existe muita desilusão, existe muito entristecimento, existe muita carga, existe muita pressão. E como que nós podemos fazer essa leitura de mundo, de um modo de trabalho tão escorchante, tão sacrificoso, né? Pela leitura cristã de trabalho. O que é realmente o trabalho que santifica e que dá ao ser humano a ideia de satisfação e completude, né? de preenchimento humano. E até para dar uma continuidade sobre isso, eu gostaria de fazer um outro comentário. Não sei se vocês já ouviram falar a expressão vitória pírrica, vitória de pirro. Para quem não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação que se refere à história do rei Pirro de Épiro, por volta do ano 280 a 279 a.C. Ele, nas batalhas de Heracleia e na batalha de Ascolo, ele saiu-se vitorioso. Ele saiu-se vitorioso dessas batalhas. Porém, diante da alegria de um dos indivíduos que lhe chegaram dizendo: olha, parabéns, né, pela vitória, ele disse o seguinte: uma outra vitória como esta me arruinaria completamente, pois
dizia, né, o comentador, que ele havia perdido uma parte enorme das forças que trouxera consigo e quase todos os seus amigos íntimos, principais comandantes, não havia outros homens para formar novos recrutas e encontrou seus aliados na Itália recuando, ou seja, era uma vitória que na verdade representava grande prejuízo. Grande prejuízo. E a pergunta que eu deixo para vocês que estão assistindo esse vídeo é a seguinte: será que o trabalho que hoje você exerce, o lugar que você exerce, não representa uma verdadeira vitória pírrica, uma vitória de pirro? Ou seja, você conquista sucesso, conquista resultados favoráveis, conquista vitórias, mas uma outra vitória como essa lhe arruinaria? Será que essas vitórias que você está tendo no trabalho não estão lhe arruinando enquanto ser humano? Enquanto uma pessoa que se desenvolve na sua inteireza? Será que as vitórias do trabalho não estão fazendo derrotas em casa? Derrotas na sua própria estrutura emocional, espiritual? Como você se porta com o trabalho? As vitórias que você recebe no trabalho realmente são vitórias efetivas? Não vitórias no sentido meramente econômico, mas vitórias enquanto ser humano, progresso humano. E para encerrar essa reflexão, eu gostaria de utilizar o mito de Sísifo, né? O Sísifo era rei de Corinto, né? E esse mito trata da história de que ele foi condenado pelos deuses, né? E a condenação dele era empurrar uma pedra, um rochedo de mármore, até uma colina imensa. E quando ele chegasse lá em cima com aquela pedra, rolaria essa pedra até a parte de baixo da colina, e ele seria obrigado a levar novamente. Chegando lá, cairia novamente a pedra, e assim ele passaria a eternidade nesse trabalho, né? Esse trabalho interminável. O mito de Sísifo foi utilizado para explicar essa ideia do trabalho cansativo, que é repetitivo e que representa todo o cansaço, né? Esse peso que o trabalho às vezes representa. E o ponto que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: você se encaixa nessa moldura? Parece que fica levando a pedra até em cima da colina e ela cai de novo, você leva de novo e dessa vez a pedra vai ficar lá em cima, mas na verdade ela cai de novo e você persiste, persiste, persiste. E o trabalho parece algo sem fim, sem sentido, não lhe causa sabor, nem lhe causa benefício humano. E eu gostaria de antecipar, fazer um introito para aquilo que nós vamos fazer nas novas séries de vídeos, que é a seguinte: retirar Deus do trabalho, esvaziar o trabalho da presença de Deus, realmente faz sentido? Santo Agostinho, ele no livro Livre-Arbítrio, né, conversando com o pupilo dele, Evódio, instigava a buscar algo mais, o sentido interior das coisas. Eu gostaria de convidar vocês para buscar o sentido interior do trabalho, o sentido profundo do trabalho, nos próximos vídeos. Então eu gostaria de convidar vocês para assistirem a série de vídeos envolvendo fé e trabalho, Evangelho no Trabalho. Obrigado.